Mulheres liberais são as menos felizes e mais solitárias, de acordo com uma nova pesquisa. Olá pessoas, meu nome é Júlio César, eu sou formado em psicologia e hoje nós vamos fazer aqui esse vídeo meio diferente, esse vídeo meio que sem um roteiro estruturado. Normalmente eu faço alguns roteiros para os meus vídeos, mas dessa vez eu vou tentar fazer uma coisa mais autêntica, porque eu fui ontem de noite normalmente é quando eu vou escrever os roteiros, e eu falei, cara, eu não vou fazer isso não, sabe? É uma preguiça do caramba. Então, ao invés de escrever o roteiro e depois apresentar ele, eu vou fazer mais ou menos a pesquisa que eu faço normalmente quando eu vou construir um roteiro de vídeo e apresentando ele consequentemente. Então eu vou fazer aqui mais ou menos o que eu faço quando eu vou escrever. Vou olhar vários artigos, nós vamos tentar aqui primeiro olhar alguns dados estatísticos, alguns dados científicos, depois a gente vai tentar introduzir alguma coisa mais teórica, mais psicanalista, mais psicanalítica ali no final, e depois a gente vai dar dessa tese, dessa antítese, tentar dar uma síntese aqui para a seguinte pergunta: por que mulheres de esquerda, mulheres liberais, estão sendo consideradas menos felizes e mais solitárias? Primeira coisa que é importante saber aqui dessa pesquisa é que, bem, primeiro são pesquisas feitas nos Estados Unidos, porque no Brasil nós absolutamente não temos esse tipo de dado, pelo menos não com uma assertividade tão grande. Aqui no Brasil, normalmente, a gente faz coisas mais básicas, por assim dizer. Eu estava até aqui olhando um edital de mestrado de psicologia, eu estou tentando aplicar aí para um mestrado, e eu fui ver a linha de psicanálise, por exemplo, e eu adoro psicanálise. Eu fiz um ano de estágios psicanalíticos, eu fiz um ano de estágios em existencial fenomenológica, mas que quando eu fui ver, cara, aí eu entendi algumas críticas que normalmente as pessoas fazem à psicanálise, especialmente aqui no Brasil. O Wesley, o Jean Leonardi, por assim, que assim, são pautas que, cara, é realmente isso que você quer pesquisar, mas é só para mostrar que aqui no Brasil nós não temos esse tipo de pesquisa, então por isso os dados desse vídeo, eles vão ser todos, na sua maior parte, para pessoas americanas, mas eu não duvido que aqui no Brasil seja muito diferente assim. Aqui no Brasil, nós normalmente quando vamos pesquisar sobre gênero, sobre essas diferenças, normalmente é mais atrelado realmente pautas de esquerda. E aliás, esse não é um vídeo tentando menosprezar ninguém de esquerda, nem coisa do tipo. É realmente uma pesquisa. Vamos tentar apenas entender o que está acontecendo sem nenhum tipo de viés, ou pelo menos com o menor nível de viés possível. Eu não sou nenhum cara red pilado, nem coisa do tipo, estou aqui realmente como um amante do conhecimento. Mas no Brasil, especialmente nas faculdades federais, existe sim esse viés, e normalmente são pesquisas, quando as pessoas vão fazer, muito voltadas para políticas realmente de esquerda. Então, por exemplo, você vem aqui na linha de psicanálise. Psicanálise e teoria crítica da sociedade, que provavelmente é uma teoria, não sei, talvez alguma psicanálise voltada para aqui para teoria. Eu tive que ler um pouco, ok, foi mal. Algumas teorias adornianas, que é realmente até uma crítica que eu fiz pro meu curso, quando eles estavam tentando introduzir algumas pautas assim, algumas pesquisas de mais sociais, que estava mais virando um curso de sociologia do que realmente de psicologia. Mas assim, no Brasil nós não temos tantas pesquisas assim, nós não temos esse nível de comprometimento, ou pelo menos de verba também. E quando você vai ver nas faculdades, especialmente as federais, que normalmente vêm do dinheiro público, e você imaginando que o governo, assim, ele tem em grande parte esses vieses também mais de esquerda, uma grande parte do governo, o próprio presidente, ele é abertamente assim de pautas mais de esquerda. Então, quando você vai fazer pesquisas sobre esse tipo de negócio, você não vai fazer pesquisas que aparentemente são detrimentais ou vão falar meio que mal do seu grupo político, da sua orientação política.
Mas nos Estados Unidos eles têm um pouco mais de mistura, apesar de, especialmente na psicologia, a maior parte das pessoas que fazem psicologia serem mais de esquerda, numa grande maioria, aqui no Brasil e também lá fora, ainda assim existe essa maior miscigenação, esse menor viés nas pesquisas também. Então, por exemplo, vamos ver aqui, o que eu traduzi aqui, essa é uma página que está usando alguns artigos também, mas a gente vai olhar artigos próprios mais depois. E ele diz o seguinte: novas evidências na pesquisa da família americana de 2024 descobriram que 37% das mulheres conservadoras de 18 a 40 anos relataram estar satisfeitas com a sua vida. Ok, um pouco menos da metade, mas talvez, como dizem os budistas ou os existencialistas, a vida existe sofrimento na vida, certo? E você não pode ser feliz o tempo inteiro. Mas a grande diferença, a grande questão aqui não é nessa porcentagem, e sim na comparação entre as mulheres conservadoras e essas mulheres liberais, que são as mulheres de esquerda. Os conservadores são mais de direita, os republicanos, e os democratas são os liberais, que são os de esquerda. Comparado com essas liberais, que seriam apenas 12%, dizendo se sentir da mesma forma. Ou seja, uma diferença de quase o quê? Um quarto dessas mulheres, quase 25%. Enquanto 28% dessas mulheres liberais de esquerda estariam dizendo estar moderadamente satisfeitas. Elas estão ok, no nível ok. Então veja, essa é a primeira grande diferença aqui com talvez o que você vai esperar do título. Não é dizer que mulheres de esquerda, mulheres mais liberais, elas são em si infelizes, e sim dizer que, quando comparado a mulheres conservadoras, elas são menos felizes. É uma pequena diferença, mas nada exclui também que talvez você possa interpretar dessa outra forma, que se você está menos feliz que outro grupo, talvez você esteja infeliz. Eu não sei. Diga nos comentários o que você acha. Vamos continuando aqui. As descobertas também dizem que as mulheres liberais são quase 3 vezes mais propensas do que as conservadoras a dizer que experimentam a solidão pelo menos algumas vezes na semana. O que em si agora eu realmente acho que não é um dado muito legal de se ter. Solidão é normalmente sim atrelada a sintomas depressivos, a sintomas de tristeza, de mais apatia, anedonia. Então as coisas que antes você gostava, agora você não gosta tanto mais. E também outros problemas, tanto de saúde quanto problemas psicológicos e problemas de vida no geral. Também detalhou esse estudo que o status de relacionamento das entrevistadoras, dizendo que 40% das mulheres liberais de esquerda são solteiras, enquanto 31% delas eram casadas. Para as mulheres conservadoras, era quase que o contrário. Na verdade, mais que o contrário. 33% delas eram solteiras e 51%, metade ali, eram casadas. Os restantes inquiridos afirmaram que estavam numa relação de compromisso ou que coabitavam com parceiros. E existem alguns outros dados aqui, mas essa aqui é a pauta, é a grande questão dessas pesquisas e também desse tópico de vídeo. Mulheres conservadoras aparentemente são mais felizes, elas reportam terem maiores níveis de felicidade, enquanto as mulheres de esquerda, elas normalmente são mais estáveis, mais moderadas. Não sei, aqui não tem sobre infelicidade, mas é uma coisa que a gente vai ver depois. Acho que a primeira coisa mais importante, então, depois de ter dado essa longa introdução de quase 10 minutos, é dizer que para mais tentar entender primeiro, por que mulheres são de esquerda? Segundo, por que essas mulheres são menos felizes? E terceiro, talvez tentar dar uma solução do que essas mulheres poderiam fazer. Então essas são as 3 coisas que nós vamos fazer agora. Entender por que mulheres tendem a ser mais de esquerda, por que essas mulheres de esquerda são mais infelizes e o que talvez se possa ser feito por isso. Então essa é uma coisa que eu acabei falando no meu vídeo sobre o feminismo, como o feminismo destruiu uma geração inteira de mulheres. É um título tendencioso, mas é normalmente
deu algumas boas views, digamos assim, e é o que as pessoas parecem gostar. Afinal, é o que tá fazendo você assistir esse vídeo, provavelmente. Não é pelo meu rosto bonito, ou talvez seja algumas 2, 3 pessoas, pelo menos. Mas, fato é que, naquele vídeo, eu acabei dizendo isso aqui. Existe uma correlação gigante, uma correlação enorme entre a sua orientação política e os seus traços de personalidade. E, consequentemente, existe uma grande correlação entre os seus próprios traços de personalidade e também o seu sexo, mas também a sua biologia. Ou seja, muitas pessoas, quando elas vão votar para partidos políticos, isso é muito importante que você saiba, ou que as pessoas saibam, as pessoas não votam por causa de argumentos. As pessoas não votam por causa de raciocínios lógicos e mirabolantes de grandes ideias de políticos. Algumas pessoas podem até fazer isso, mas na grande parte, as pessoas votam com seus temperamentos. As pessoas votam com tendências que já estão nelas. Eu lembro do Robert Sapolsky, que é um grande neurocientista, dizendo ali num curso que ele estava dando na Universidade de Stanford. Tem esses vídeos no YouTube, se você quiser ver. Até procura aqui. Robert Sapolsky, Stanford Lectures. As aulas dele em Stanford. E uma das coisas que ele fala aqui nesse primeiro vídeo é sobre o quanto você poderia, até mesmo 20 anos antes da pessoa tomar algum voto, você poderia prever qual seria a orientação política dessa pessoa já no útero da mãe. Isso é muito interessante, porque a gente pensa que, na verdade é mais uma influência social, é mais uma questão assim, mas talvez não seja tanto assim. Porque, grande parte da personalidade ela é desenvolvida com o tempo e você pode realmente influenciar algumas questões mais, digamos, instintivas e dar a elas um escopo, aquela visão bem nietzschiana, assim, bem existencialista de que você tem, todo mundo nasce ali com a sua essência, mas você expressa ela na sua existência de uma forma particular que depende do seu entorno. Mas qual que é a correlação aqui? E nós vamos vendo aqui um pouco mais embaixo, que é mais ou menos na conclusão. Aparentemente, pessoas que vão votar para partidos mais de esquerda são pessoas que têm maior abertura às experiências. A abertura é um traço ligado com criatividade, com ideias mais abstratas, com ideias mais revolucionárias. E pessoas de direita, além de terem menores níveis de abertura às experiências, são pessoas que não gostam de se arriscar muito, não gostam de ir muito, fazer coisas muito diferentes ou mirabolantes. Elas ainda são pessoas com alta conscienciosidade, conscientiousness, que seria um traço ligado com organização, um traço ligado com estrutura. Pessoas com alta conscienciosidade são aquelas pessoas que gostam de trabalhar, entende? São aquelas pessoas que gostam de ser produtivas. São aquelas pessoas que vão sacrificar o agora. Então existem prazeres aqui nessa vida, nesse momento. Mas foda-se. Por quê? Porque eu preciso trabalhar, porque lá na frente eu vou ganhar. Então é mais ou menos aquele conto da cigarra ou da formiga. Eu acho que era esse o conto da cigarra, da formiga, né? Conservadores são mais ligados com a formiga e liberais, o pessoal mais esquerda, é mais ligado com a cigarra. Por quê? Se você é mais aberto às experiências, você provavelmente vai ser uma pessoa mais platônica, que é uma pessoa mais ali voltada para o mundo das ideias do que para o mundo das sensações. Você vai gostar mais de conversas intelectuais, provavelmente você é uma pessoa que talvez esteja mais interessada em assistir vídeos assim, porque eles são assim, muito mais densos, muito mais ligados com várias outras coisas diferentes, não sei. Enquanto pessoas mais conservadoras, com menores níveis de abertura das experiências e mais conscienciosidade, vão preferir coisas mais normais, digamos assim. A pessoa que vai assistir o Jornal Nacional, pessoa que vai estar ali assistindo talvez o Brasil Paralelo, por causa que, sabe, tem toda a estrutura e coisas assim,
Eu mesmo sou um sujeito com altíssima abertura às experiências e também baixa conscienciosidade. Então meu temperamento é um temperamento meio de esquerda, digamos assim. Mas eu diria que hoje em dia a abertura à experiência não é tanto uma boa correlação com a orientação de esquerda hoje em dia. Tanto que eu fui fazer um teste Big Five, estava aqui em algum lugar, aqui no meu servidor. Quer ver? Meu teste Big Five, que é o teste que normalmente a gente faz para medir esses traços. Na minha abertura de experiência, foi o maior traço que eu tive, mas liberalismo em fucking 7 foi o meu menor traço, porque normalmente o liberalismo aqui, como eles colocam no vídeo, é gostar de explorar e avaliar seus próprios valores sociais, políticos e religiosos. Liberalismo psicológico refere-se à abertura, a desafiar as autoridades, a autoridade convencional e tradicional, a demonstrar aversão às regras e se questionar com frequência sobre o que é imposto e que aprecia revoluções sociais. Hoje em dia, eu não tenho nenhuma pesquisa aqui, mas eu vou dizer que provavelmente não é tanto assim. É uma coisa que eu vi até no vídeo do Ancapso, ele dizendo como a grande parte acho que pessoas mais de classe média, ou até mesmo mais pobres, elas estão se voltando mais para partidos de direita, porque hoje em dia, se você levar em consideração, ok, que a abertura é ligada com e contra o sistema, e como o Ancapso diz, o sistema hoje em dia é meio que de esquerda, então faz total sentido que se você for uma pessoa com maior abertura hoje em dia, você seja, na verdade, uma pessoa talvez contrarie mais essas ideias de esquerda que estão, sim, se tornando mais e mais comuns na sociedade. Então, o fato aqui que eu queria dizer é mais ou menos isso. Pessoas que são mais conservadoras, elas têm maiores níveis de conscienciosidade. Conscienciosidade em si é mais ligado com algumas outras questões que eu vou trazer mais depois, mas é ligado ali com tornar o seu ambiente que você está seguro, o ambiente que você está estável. Essas são as pessoas conservadoras, elas gostam de ver o futuro, porque, aliás, elas não gostam muito de mudanças, porque se o mundo ele muda de repente, ou se o seu futuro muda de uma hora para outra, não tem por que você estocar para o futuro. Porque você só pode estocar para o futuro se você imagina que vai ter um futuro para você estocar, certo? Enquanto pessoas de esquerda, então, aqui elas são mais ligadas com agora, com mundos, ao mesmo tempo mundos mais hedônicos, mas também mundos mais abstratos. Conservadores são mais pragmáticos e gostam mais da diligência, de organização e tudo mais. Então essa é a primeira coisa aqui. E aí nós vamos vendo mais algumas outras pequenas diferenças aqui do cérebro, na verdade, pesquisas que falam sobre a diferença da estrutura cerebral de pessoas republicanas e de pessoas democratas, ou seja, pessoas de direita e esquerda. O que foi visto? Pessoas de direita ou conservadoras, elas tinham maior correlação com as zonas do córtex cingulado anterior, que é mais ou menos ali perto do córtex pré-frontal, que é o córtex, a parte do cérebro racional, que é também uma zona muito ligada com o traço que a gente acabou de ver, que é a conscienciosidade. Ou seja, pessoas que usam mais essa área cerebral, assim como ela está ali na frente do cérebro, essas são pessoas que vão olhar mais para o futuro também. Isso não é tão doido na anatomia do cérebro. Da mesma forma que você tem uma coisa que está ali na frente, o conceito abstrato de olhar para o futuro, que também é uma coisa de ir para frente, também acaba sendo relacionado com essa zona cerebral. E mais, existe aqui no pessoal mais liberal, pessoal mais esquerda, que existe uma maior massa, um maior volume na massa da amígdala, que provavelmente ali é mais ligado com outro traço, que é o neuroticismo, que é um traço ligado com ansiedade, depressão, estresse, mas também que é uma região do cérebro ligada com o chamado cérebro emocional, que é mais ligado assim com valores, com pessoas, com ser mais altruísta com outras pessoas também, a zona emocional, a zona social do cérebro. E aí a grande questão interessante. Quando você vai ver a ativação cerebral, essa zona... Só tomar uma água aqui, peraí. Essas zonas mais corticais do cérebro, elas tendem a inibir
essas outras áreas da amígdala e do cérebro emocional. Ou seja, essas zonas que normalmente são mais instintivas, que normalmente te fazem agir para ação, o Sapolsky, que eu acabei de falar, ele até fala sobre isso quando você vai ver, ou quando você vai medir uma pessoa, um bombeiro, por exemplo, que ele vai salvar uma criança de um prédio em chamas, você vê que não são essas zonas corticais, essas zonas racionais que vão se ativar. As zonas que vão se ativar são essas zonas emocionais, que elas prezam por outras pessoas, que elas prezam por comportamentos mais impulsivos. E a zona cortical, essa zona mais do cingulado anterior, do córtex pré-frontal, elas inibem essas zonas da amígdala. Ou seja, essas pessoas são menos impulsivas e pensam mais antes de tomar ações. Enquanto essas outras pessoas que são mais ligadas com a amígdala, as pessoas aqui de esquerda aparentemente usam as partes mais impulsivas e emocionais do cérebro. E a amígdala, ela em si é muito ligada também a emoções negativas. É a zona do medo, até mesmo a zona da dor do nosso cérebro. Tudo que é medo, tudo que é dor, a grande parte das emoções negativas, elas são ali inferidas na amígdala. Porque quando você também conta de problemas para outras pessoas, essa é uma boa forma de se conectar com elas também. Mas isso fica para outro vídeo. Então, ok, terminamos mais essa parte. E agora, acho que acabamos aqui dizendo as correlações cerebrais de por que pessoas normalmente votam assim para a esquerda ou para a direita, mas eu acho que o tópico verdadeiro era de saber por que mulheres em específico elas normalmente votam para partidos de esquerda. E a questão aqui é que no mundo inteiro nós temos uma tendência para mulheres fazerem justamente isso. Igual eu falei no meu vídeo sobre o feminismo. Mulheres em todo lugar, de quase todos os países aqui, Coreia do Sul, Estados Unidos, Alemanha, a Grã-Bretanha, existem acho que outras aqui também, não sei. Enfim, vários outros países aí, as mulheres têm ficado cada vez mais e mais de esquerda. Enquanto os homens, a tendência, que normalmente é de ser mais de centro, homens, porque, sabe, usando aquelas questões ali de córtex pré-frontal, existem algumas zonas no cérebro racional que ele não imputa valores, ele não imputa a avaliação de certo ou errado. A zona do cérebro que mais faz isso são as zonas emocionais do cérebro. O cérebro cortical, ele só vai avaliar situações, o que é essa situação aqui, o que está acontecendo, mas quem vai avaliar se isso é bom ou ruim vai ser as zonas mais emocionais. E homens normalmente têm uma maior ativação para essas zonas racionais do cérebro, nessas zonas corticais, e mulheres têm normalmente uma correlação maior com essas zonas límbicas, com essas zonas emocionais. Mas a gente vai ver ali depois, eu meio que dei uma trocada aqui, mas o fato aqui é para apresentar mais esses dados de como mulheres pelo mundo inteiro estão se tornando cada vez mais de esquerda e homens aparentemente estão caindo um pouco, que normalmente nós somos mais o centro, os homens aqui na Coreia então estão despencando totalmente, estão indo mais para a direita também, que é uma coisa que vários estudos, especialmente lá nos Estados Unidos, o pessoal tem visto. E no Brasil não é diferente, eu disse que não tem tantos dados, mas alguns dados que nós temos aqui é eleitoral. Além dessa divisão aqui, que aliás, eu adoraria saber se as pessoas dessas zonas mais pobres, assim, que é o norte e o nordeste, são zonas mais pobres, essas pessoas normalmente têm alguma diferença de personalidade no pessoal do sul, por exemplo, se talvez eles têm mais abertura, ou talvez mais conscienciosidade, ou menos conscienciosidade, não sei. Mas o fato aqui é que mulheres no Brasil também votam muito mais para partidos de esquerda. Você tem aqui as diferenças das mulheres que votam para o Lula e para o Bolsonaro nas eleições de quando? Isso aqui? 2017, eu acho? Não sei, 2022. Mulheres praticamente não votam para o Bolsonaro e a maior parte, mais da metade das mulheres que estavam votando ali, acabaram votando pro Lula, para partidos de esquerda. Muito interessante, e nós vamos já saber o porquê disso.
Ok, mas por qual motivo então mulheres normalmente estão indo mais para partidos de esquerda? Essa é uma grande pergunta. E ainda usando aqueles traços de personalidade de outros traços Big Five, nós podemos ver aqui que tem uma correlação. Essa aqui é uma pesquisa, uma única pesquisa, mas assim, é aquele tipo de pesquisa que se repete, não importa quantas vezes você testar, você vai ter essa medida no mundo inteiro, por assim dizer. Porque é uma coisa, assim como a orientação política, ela parece ter uma corroboração com a nossa biologia, traços de personalidade também têm uma grande correlação com a nossa biologia. E o que se vê aqui é que existe a diferença entre os sexos. Mulheres normalmente tendem a apontar maior agradabilidade, níveis de agradabilidade muito maiores do que homens, e também tender-mindedness, que acho que é serem mais tenras, serem mais empáticas, serem mais palpáveis, assim, mais humanas, vamos dizer assim. E a agradabilidade é um traço muito ligado com empatia, com carinho e também com altruísmo. Então, e aqui existem algumas outras tabelas que tá no Google, mas assim, você pode encontrar isso em qualquer lugar também. Mulheres têm níveis de socialização, mulheres são muito mais sociais, mulheres têm agradabilidade muito maior do que homens, especialmente nas médias. Veja aqui que talvez essa diferença ela não seja tão grande, porque também ainda existem homens com grande agradabilidade. Mas se você pegar aqui, ok, essa é uma tabela que vai de 20 até 80. Aí você pega 40 como a metade. Você vê que quando você olha para realmente essa metade, mais do que a metade, né? Mais do que a metade dos homens, eles estão aqui para os lados de menor agradabilidade, ou seja, uma agradabilidade abaixo da média, enquanto a maior parte das mulheres, provavelmente uns 60%, porque é assim que funciona essa curva, ela é chamada de curva de Gauss, ou distribuição padrão. Praticamente quase tudo de bioestatística que você vai estudar provavelmente vai seguir essa distribuição, e traços de personalidade não são diferentes, e a maior parte das pessoas que estão acima dessa linha de média, ou seja, pessoas que têm mais a agradabilidade na média da população, essas pessoas são mulheres. E aí você tem essas duas curvinhas que, se você fizer a correlação entre uma outra, dá um equilíbrio perfeito, a coisa totalmente Thanos ali, que homens e mulheres meio que se anulam. Nós somos meio que aquele yin e yang da sociedade, nós meio que interpolamos uns aos outros. Apesar de, como você ter visto ali no meu traço de Big Five, eu também aparentemente tenho uma agradabilidade muito alta. Meus traços aqui, não, eles são, além de feminino, não é feminino, mas são um pouco mais femininos, talvez. Eles também são de esquerda. Uau. Que isso será que quer dizer sobre mim? Mas enfim, não é o tópico do vídeo. O tópico do vídeo aqui é de falar de como, ok, se mulheres têm maiores níveis de agradabilidade que homens, então faz todo sentido que, se você é uma pessoa que tem maiores níveis de altruísmo, de empatia, de compaixão, você vai se importar sim com mais políticas, que são, ou que tem uma orientação mais de esquerda. Porque faz todo sentido, cara. Se as políticas de esquerda normalmente são essas políticas que prezam pelo social, nós temos que ajudar as minorias, nós temos que pegar os oprimidos e levantar eles, e você já tem uma predisposição biológica para gostar dessas coisas, ou para realmente adentrar nesse tipo de ideia, faz todo sentido que você vá votar mais para partidos de esquerda. E, assim, uma das coisas muito interessantes que aconteceram em 2016 era o Zuckerberg, o Martin Zuckerberg do Facebook, meio que sendo ali no Congresso americano, porque o Facebook ele estava aparentemente meio que analisando dados, estava vendendo dados das pessoas que usavam o Facebook. Esses dados estavam sendo comprados por partidos políticos, e esses partidos políticos vendiam propagandas baseadas nessa análise de dados. E qual era essa análise de dados? Os traços Big Five, que te dizem
sobre as pessoas que são mais agradáveis, que são menos agradáveis, e eles faziam ali a pretensão de pessoas que poderiam vir a votar mais para partidos de direita, partidos mais conservadores, e acabavam vendendo publicidades e propagandas para essas pessoas. Quão louco é isso? E isso é uma coisa muito sabida nos Estados Unidos. No Brasil, nós não sabemos disso tão bem ainda, mas mesmo que a gente soubesse também, acho que não faz nenhuma diferença, só ver nos Estados Unidos, pessoal, de novo, o pessoal não vota com a mente, o pessoal não vota com ideias. Quando você vai participar de um partido político, você não vai usar a sua cachola, você vai usar os seus instintos, você vai usar sua biologia, você vai usar mais essa propensão mais inerente de você, digamos assim. E essa seria a minha explicação de por que mulheres aparentemente estão indo mais para a esquerda. Porque esses partidos, eles sabem que se você fala mais de pautas sociais, você vai ter mais apelo para certos tipos de pessoas. Algumas dessas pessoas são mulheres, e mulheres normalmente elas compõem assim acho que a maior parte da sociedade. Mulheres, X homens, quantidade. Quem existe mais? Existem mais mulheres no mundo, e homens, eu não sei, acho que talvez homens votem menos que mulheres. Homens votam menos que mulheres. Mulheres são a maioria do eleitorado. As pessoas que votam mais são normalmente mulheres. Porque homens são... foda-se. Eu mesmo votei nulo na última eleição, eu acho. Nem me lembro. Tô nem aí com política. Gosto, sim, pra fazer vídeos. Foi mal, Aristóteles e Platão. Mas não são coisas que me importam muito. A não ser, assim, pra fazer esse tipo de vídeo ou pra pesquisar essas coisas que eu acho tão interessantes. Aqui é só mais uma outra pesquisa que acaba fazendo, que essas diferenças não são só no cérebro, não são só de personalidade, mas também na ativação cerebral, nos neurotransmissores. Isso é uma pesquisa aqui sobre o sistema de dopamina nas diferenças de gênero. Então, ele começa aqui dizendo como mulheres têm uma preferência para serem mais pró-sociais que homens. E eles distribuíram aqui alguns medicamentos, esqueci o nome do negócio, amisuprida, nunca ouvi falar disso. Mas eles deram esse negocinho, meio que um remédio, para reduzir os níveis de dopamina nas pessoas, tanto em homens quanto em mulheres. E eles viram que reduzir a dopamina em homens e mulheres, para as mulheres, fez com que elas ficassem mais egoístas, e para homens fez com que os homens ficassem mais sociais. Falando como existe uma tendência ali, no funcionamento também do cérebro, desses neurotransmissores, para homens prezarem e preferirem mais comportamentos que são mais voltados para nós mesmos, para o nosso próprio ganho, enquanto mulheres são mais assim disseminadas para um maior número de pessoas. Isso também corrobora ali com o que a gente acabou de falar. Se você for olhar aqui os dados, você vê que eles não são tão drásticos assim, mas eles existem. Placebo, então, seria funcionamento normal, sem nenhum tipo de medicamento. Então, as mulheres aqui, quando elas estavam jogando um joguinho ali de dinheiro, eles viram que as mulheres elas estavam ali, de novo, acima da média. A maior parte mais do que a metade dessas mulheres, elas estavam com comportamentos sociais, essa barrinha azul. Mas aí, quando você reduz a dopamina ela é muito ligada com expectativa. Expectativa é ligada com ganho. O que eu vou ganhar disso? Então, quando você imagina que você vai ganhar alguma coisa e você está tendo dopamina, mas só que se você reduzir a dopamina ali, nas mulheres, você vai ganhar comportamentos mais egoístas, ou elas vão ser menos altruístas. Existe uma pequena diferença. Mas essas mulheres ali descem quase o quê? Quase uns 7, 6%. Não é tão drástico assim, mas é uma diferença significativa se você estiver fazendo um estudo. Quanto para os homens, é o contrário. Homens são naturalmente menos altruístas, mais egoístas. Estão ali um pouco abaixo dos 40%. Só que aí que você reduz a dopamina, ou seja, quando homens pensam que eles não precisam ganhar tanto assim, entendeu? Não vão ganhar tantas coisas assim.
Aí homens, não, foda-se, pode ficar aí, pode ter essas coisas, apresentando comportamentos mais sociais. Qual que é a interpretação disso? Mulheres acham que ganham mais quando elas estão dando coisas para as pessoas. Homens acham que estão ganhando mais quando estão sendo egoístas e ganhando mais para si mesmos. Tentando dar uma interpretação evolucionista para isso, é dizer que homens normalmente acham que vão ganhar mais quando nós somos fodas, nós somos grandes, nós somos isso aí, nós somos os bambambãs. Porque se você for homem, você for o bambambam, então nada ficará no seu caminho, você vai conseguir ali a porra toda, e aí sim, quando você é foda e maneiro e você ganha tudo, aí sim você pode distribuir para as outras pessoas, porque aliás, tem essa correlação aqui que testosterona é muito ligada com empatia. Então, meu querido macho alfa red pilado, não. Ser um macho alfa, ser um homem dominante não tem nada a ver com ser egoísta em si, pelo menos em primeira mão, apesar desse estudo aqui dopaminérgico dizer meio que o contrário. Homens normalmente são egoístas porque nós gostamos de investir em nós mesmos, e depois que nós investimos em nós mesmos, quando você consegue ser o top, o bambambam, aí sim você tem comportamentos mais empáticos. E a testosterona, aqui nesse outro estudo, viu que a testosterona aumenta a sensitividade neural para inclusão e exclusão social. Então nós ficamos mais perceptivos naquelas pessoas que são excluídas da sociedade ou que precisam de ter um maior adentramento. Esse aqui, aliás, é o nosso servidor de Discord, se você quiser ver esse tipo de artigo por lá. Você acessa ali o link na descrição, entra aí, a gente pode ter algum debate, a gente tem áreas de filosofia, áreas de psicanálise, área de psicologia no geral. Temos, sei lá, 3 pessoas aqui, ninguém falou nada, mas quem sabe um dia aqui cresça e a gente pode ter uns debates maneiros por lá. Preciso beber água, calma aí. Ok, mas por qual motivo eu estou falando então de todas essas questões? Primeiro, para mostrar que mulheres têm uma tendência natural para serem mais sociais e serem mais altruístas, e que essas diferenças de personalidade entre homens e mulheres explicam o fato de mulheres estarem voltando mais para a esquerda e para partidos mais sociais e assim por diante. É inerente da mulher fazer esse tipo de coisa. E também para responder esse comentário que eu tava querendo muito responder ele. Do Samuel, que respondeu ali no meu vídeo sobre como a Red Pills arruinaram uma geração de homens. Também é um título tendencioso. Mas o Samuel diz o seguinte: cara, essa de homem ser mais narcisista tem grande chance de estar errada ou ser uma narrativa intencional. A Red Pill está esclarecendo a boa parte dos homens sobre os resultados do feminismo escancarado. Leis que, por mais que sejam leis, são claramente inconstitucionais, ferindo o artigo 5º, não sei, não entendo de política, lamento, mas aí fazem um malabarismo falacioso com estatísticas praticamente manipuladas para criar uma série de leis extremamente punitivas apenas contra o sexo masculino, mesmo que o sexo feminino também cometa. E criam mais leis para inflar as estatísticas para justificar a criação de mais leis punitivistas aos homens. Fechar os olhos para isso não é ciência de fato, é narrativa. Veja o estudo da NetLab sobre 137 canais, por exemplo, que eles consideram da Red Pill. Isso não é um estudo, é pura propaganda panfletaria pegando termos normais e querendo impor como discurso de ócio feito pelos canais masculinistas. Usou palavras aí, hein? Esse estudo serviu de matéria para uma notícia no Fantástico, claro que taxando qualquer organização, iniciativa masculina como discurso de ódio. Tem certeza que você está discutindo psicologia e ciência? Muito interessante, Samuel, muito interessante. Eu concordo com muitas partes do que você falou. Eu concordo que realmente existe um ataque ali à masculinidade
e que grande parte das notícias e de muitas pesquisas científicas são realmente tendenciosas, propagandas ali, aquela série Adolescência, por exemplo, eu não assisti, mas dizem que é bem ruim, assim, tem essa tendência ali que você falou. Isso pra mim é óbvio, é evidente, e acho que realmente nós precisamos valorizar mais esses traços masculinos. Mas eu vou falar um pouco disso ali pro final do vídeo. Mas não. Realmente, homens são mais narcisistas, nós somos mais psicopatas. A maior parte dos psicopatas são homens, homens não são mais psicopatas. A maior parte dos psicopatas são homens, a maior parte dos narcisistas são homens. Homens têm uma tendência maior ao egoísmo do que mulheres. Isso é por causa de personalidade, é por causa do cérebro, é por causa da evolução. E sim, também tem uma questão social, não dá pra excluir isso. Mas eu não discordo que exista também essa questão que você acabou comentando. Aliás, excelente comentário, muito obrigado por comentar ele. Eu adoro comentários assim que são grandes e que acabam meio que pegando ali na questão. Então, Samuel, muito obrigado por comentar. Eu espero que você esteja assistindo esse vídeo de 46 minutos até agora. Mas, dito tudo isso, nós 46 minutos só para explicar por que mulheres são de esquerda, nós vamos finalmente para o tópico que é o do vídeo. Por que mulheres de esquerda, então, são menos felizes que as mulheres conservadoras? Por que pessoas conservadoras estão tendo melhor saúde mental que pessoas liberais ou de esquerda e assim por diante? Ou por que pessoas de esquerda são menos felizes que as pessoas conservadoras? E esse aqui é um artigo, eu não vou mentir para vocês, eu não li esse artigo, foi mal, não li ele inteiro. Mas ele diz que não é uma coisa nada nova, não é uma coisa de hoje. Já em 2006, uma pesquisa mostrou que 47% dos republicanos, que são os conservadores lá nos Estados Unidos, disseram estar muito felizes com a sua vida, comparado com apenas 28% dos democratas. Isso não apenas mulheres, isso pessoas no geral. Desde 1972, os conservadores constantemente disseram e reportavam maiores níveis de felicidade comparado com os liberais. E isso é uma coisa muito interessante porque acaba nos adentrando um outro dado estatístico que é esse aqui, se você quiser, você pesquisa aí no Google, não tem tanto... eu não vou pegar um único artigo aqui, mas para falar que, no geral, existe um consenso para dizer o seguinte: além de menos felizes, as pessoas de esquerda, elas têm uma grande correlação em serem aparentemente mais depressivas e terem piores estatísticas em saúde mental no geral. Então, por exemplo, aqui foi reportado que as pessoas de esquerda, ou os liberais dos Estados Unidos, aliás, isso aqui é a pesquisa, se você quiser procurar, Mental Illness and the Left, que nos Estados Unidos, a pessoa de esquerda nos Estados Unidos tem ficado com maiores doenças mentais, problemas mentais do que aqueles conservadores de direita. E é que ele vai citando uma porrada de artigos. 2004, 1994, 2007, 77, 2020. Então coisas ali desde, que 50 anos atrás. Caramba, muito tempo. Isso sugere uma consistência de várias pesquisas mostrando que a religiosidade prediz tanto boa saúde mental quanto saúde física. Isso aqui, a gente não vai falar ainda disso aqui não, mas a verdadeira questão que eu queria mostrar é isso. Além de serem menos felizes, existe uma grande correlação, comorbidade ali com péssima saúde mental, uma saúde mental não muito legal em pessoas de esquerda. E aí são outras pesquisas aqui também que... Essa aqui, na verdade, é mais ou menos a mesma pesquisa que eles estavam mostrando. A porcentagem de estudos com péssima saúde mental pela sua ideologia. Aqueles que sentem péssima saúde mental, mais da metade do tempo, sentimentos de péssima saúde mental, pelo menos na metade do tempo.
E aí você tem os muito liberais que acabam tendo ali, assim, majoritariamente os níveis de mais problemas ali, de mais problemas mentais. Enfim, tô acabando me embolando aqui todo, mas é justamente para falar aquilo que a gente acabou de dizer, que é, ok, além de menos felicidade, existe também mais depressão entre os liberais e assim por diante, e como isso se afeta mulheres. Para começar, mulheres já têm uma tendência maior para algumas questões como ansiedade, depressão e estresse. Como nós vimos, existe uma correlação entre ansiedade, depressão e estresse e a amígdala, que fica no cérebro emocional. Mulheres têm uma maior ativação já nesse cérebro emocional, mulheres usam mais o cérebro emocional do que homens para diversas decisões no dia a dia, na rede padrão talvez também. E existem também maiores correlações entre o traço de neuroticismo e mulheres. Neuroticismo é um traço muito ligado com ansiedade, depressão e estresse, como eu acabei falando, e consequentemente também com vários e vários problemas mentais e problemas de saúde. Só que, dito isso, existem algumas coisas que predizem ali, como o estudo anterior disse, que predizem menores níveis de ansiedade, de depressão e estresse, mesmo que você já tenha uma propensão para ter maiores níveis de ansiedade, de depressão e estresse, como, por exemplo, a religiosidade e também os relacionamentos. E aí, essa outra pesquisa aqui de um jornal de família, estudos em família e tudo mais, psicologia familiar, ele acaba fazendo essa correlação entre as mulheres de esquerda e os seus status, tanto de religiosidade quanto de relacionamentos íntimos. Então, por exemplo, enquanto as mulheres conservadoras, esses são dados que a gente já viu, enquanto 51% delas estavam dizendo estar casadas, apenas 31% das mulheres liberais de esquerda acabavam dizendo estar casadas e 40% delas estavam solteiras, quase ali a metade, enquanto apenas 1/3 das mulheres conservadoras estavam solteiras. De religiosidade, a gente tem dados ainda mais discrepantes. 55% das mulheres conservadoras acabavam dizendo como elas atendiam ali alguma coisa religiosa todas as semanas. 12% das mulheres liberais diziam a mesma coisa. E enquanto 65% dessas mulheres diziam nunca ou quase nunca fazer alguma coisa religiosa, realmente voltada à igreja, provavelmente religiões mais cristãs, 20% das mulheres conservadoras diziam nunca fazer alguma coisa desse tipo. Isso aqui já é uma grande correlação, tanto aquela questão da conscienciosidade, como eu acabei de falar, quanto da religião, quanto de estar em um relacionamento íntimo. Todas essas coisas têm uma tendência muito grande a reduzir ansiedade, a reduzir depressão, reduzir estresse, a reduzir emoções negativas no geral e, quem sabe, também até mesmo proporcionar maior felicidade na vida das pessoas. E se mulheres de esquerda normalmente têm um pensamento de não preciso de homens, não preciso de seguir essas estruturas patriarcais, que na verdade elas querem me castrar e fazer as mulheres ficarem felizes. Na verdade, o contrário acontece. É até uma questão, tanto que os gregos já sabiam, por exemplo, com as tragédias gregas, elas são justamente sobre isso. É uma pessoa que, como Édipo, recebe uma profecia, que eventualmente tenta fazer de tudo para fugir dessa profecia, para fugir dessa coisa que foi lhe dada ali, mas, consequentemente, quanto mais você tenta fugir daquilo, mais você se encontra naquilo que você tentava fugir. Para Édipo, disseram para ele que ele ia matar o pai e transar com a mãe dele, mas, consequentemente, tentando tanto fugir disso, foi aí que ele consumou todas essas duas coisas, tanto transar com a mãe quanto matar o pai. E, ao meu ver, aqui, e é uma coisa que eu vejo muito na clínica também, até mesmo, seja na minha vida pessoal, de vida de outras pessoas, de estudos que eu vejo, mas também de muitos pacientes que eu já atendi, quando as pessoas tentam fugir de emoções negativas, quando elas tentam fugir de problemas, muito provavelmente é justamente aí que elas criam esses problemas.
é meio que budista também. O Buda, ele dizia quanto... Acho que quem é budista aí, ou conhece mais, pode me esclarecer isso. Mas que eles diziam que o sofrimento, o apego é a raiz do sofrimento. Raiz do sofrimento. E que tentar fugir do sofrimento muitas vezes é aquilo que cria o sofrimento. Então é uma coisa ali, cultural dos gregos, é uma coisa ali das religiões budistas, mas aparentemente também acho que é não tem como assim, se medir com ciência. O máximo que a gente pode ver aqui é essas correlações que, eu acho que se você é uma mulher mais liberal, você não está ali nesse enquadro de tradições, de coisas que são ligadas mais com conscienciosidade, como a gente viu, o conservadorismo é muito ligado com conscienciosidade. Conscienciosidade é essa questão de dar ordem, dar estrutura, e você não tem essa ordem, essa estrutura na sua vida, além disso, você busca não ter essa ordem, essa estrutura que vem dessas tradições, sejam religiosas, sim, seja de ter um relacionamento monogâmico com outra pessoa, você acaba realmente caindo nessas estatísticas de depressão. Porque eu acho que eu vejo a sociedade como um pilar ali de Lego. São vários bloquinhos que foram construídos. Se você tenta tirar uma peça porque você acha, o patriarcado está oprimindo mulheres e coisas assim, você acaba, infelizmente, muitas vezes, tirando uma peça que é vital e que está sustentando outras áreas e outras coisas que você nem fazia ideia. E aparentemente muitas mulheres liberais tentam fugir sim, existem muitas violências em relacionamentos, existem muitas pessoas que são infelizes. Nos meus estágios na faculdade, eu passei acho que 1 ano atendendo às vezes mulheres mais velhas, e eu eu tava ficando quase louco. Porque eu não tinha tanta transferência, como assim, eram estágios meio psicanalíticos também. Eu não tinha tanto repertório para lidar com essas pessoas, porque a maior parte delas vinham ali dizendo sobre problemas com o marido, sobre problemas que estavam pensando em divórcio, já estavam divorciadas. Eu não entendia disso, entende? Eventualmente eu acabei atendendo mais adolescentes que são assim, eu sou mais jovem, então eu conseguia ter uma conexão melhor, mas na clínica eu via justamente isso. Essas mulheres, existem sim muitas mulheres que são muito infelizes em casamentos e no geral, mas não ter um relacionamento ou não buscar isso ativamente também acaba não trazendo muita felicidade, ou até mesmo menos, ou até mesmo mais infelicidades, como a gente está vendo aqui. E também tem toda a questão, não sei se aqui tem os dados sobre ter filhos. Meu programa de captura deu um pequeno erro, calma aí. Mas aqui eu não sei também se tem alguma questão sobre ter filhos, alguma coisa assim, mas provavelmente as mulheres de esquerda também devem ter menos filhos, que tem toda uma correlação também com o sentido de vida. Religião ou filhos acabam tendo uma correlação com isso. Mas eu quero olhar aqui, vou mostrar para vocês esses outros estudos. Esse aqui é o Reddit de psicologia, estão sempre postando artigos lá, eu recomendo muito se você quiser dar uma olhada. Eu vou traduzir aqui para português. Não deu para traduzir, mas foda-se, eu traduzo aqui para vocês. Estudos mostram as diferenças de preferência em parceiros românticos em homens e mulheres. Enquanto mulheres colocavam mais preferência e importância em homens que fossem mais empáticos, em status social masculino e dominação, os homens olhavam mais para características físicas. Isso são estudos científicos e você pode imaginar que talvez... e ali também tem a outra parte. As mulheres eram mais fortemente avessas a parceiros que eram pouco ambiciosos, ou seja, homens que não estavam querendo subir a hierarquia social, que eram mais hostis, que eram mais arrogantes, que eram mais pegajosos, que eram abusivos, e homens que eram mais deprimidos. E você imagina, mas isso aqui é a pressão social que faz mulheres gostarem dessas coisas? E eu digo que não. Essa é a tendência. É uma tendência que está ali em mulheres, é uma tendência que tem em homens, é uma tendência que provavelmente
evoluiu aí por 500 milhões de anos e não é uma diferença que vai embora só porque, não sei, a Simone de Beauvoir fez um livro ou 2 livros sobre o segundo sexo e escreveu que ninguém nasce mulher, as pessoas se tornam mulheres, ou então que o mundo sempre foi regido ou sempre pertenceu aos machos. Não é só porque você leu isso ali que isso acaba sendo verdadeiro. Na verdade, tem muitos outros motivos para isso e, sabe, igual a gente tá vendo aqui, a biologia ela importa, a evolução importa e o que a gente vê na sociedade não é para pregar uma sociedade que é determinista, mas sim que, mediante a todo esse determinismo biológico, você pode escolher o que você quer fazer. E você pode escolher, às vezes... Eu entendo muitas mulheres que às vezes não desejam um relacionamento. Porque, assim, se mulheres aqui têm mais importância a homens que têm status social e dominância, quantos homens têm realmente um bom status social e uma dominância? Não são muitos homens. E especialmente homens mais jovens. Existe outra correlação que mulheres gostam de homens mais velhos, mais ou menos por esse mesmo motivo. Homens mais velhos já conseguiram essa missão, já conseguiram ali também, às vezes, ser menos pegajosos, porque você, homem, já teve mais experiências, então você consegue meio que guiar a sua parceira ali também, no relacionamento e tudo mais. Você também desenvolve mais habilidades sociais, mais repertório. Acho que tem um cara, eu esqueci o nome dele aqui no YouTube, ele tende a falar muito dessas coisas também. Mas o fato é compreensível que mulheres às vezes olhem para essas mulheres casadas, para suas próprias mães, para outras mulheres que às vezes escrevem esse tipo de livro. Simone de Beauvoir, por exemplo, ela era apaixonada pelo Sartre, mas o Sartre não queria se casar com ela. E até me pergunto o quanto isso acabou levando para ela escrever esse tipo de livro, não sei. Não sei. Porque, o Sartre também era bastante de esquerda e tudo mais. Mas é compreensível que mulheres olhem para o passado, olhem para essas mulheres mais casadas que tiveram relacionamentos que não são tão bons assim e falem, eu não quero isso, eu não quero ter isso. Ou até mesmo olhem para suas opções de homens que elas têm, veem esses caras cada vez indo mais para Red Pill, mais para... que prezam, sim, foi mal, mas prezam por muitos comportamentos abusivos, de agressividade, que não é ligado com dominância, não é ligado com dominação. Ser o melhor em uma hierarquia não é o mesmo que tentar menosprezar inferiorizar outras pessoas, como a gente viu aqui, testosterona é ligada com empatia e mulheres aparentemente gostam de caras assim. Então, dominância social não é menosprezar pessoas, não é ser apático, não é ser agressivo, é na verdade o contrário, ser mais empático e demonstrar mais correlações, mais comportamentos prosociais ali com outras pessoas. Afinal, se você é um cara de qualidade, você é um cara que já adquiriu uma dominação em alguma hierarquia, seja, sei lá, ser o melhor psicólogo, ser o melhor youtuber, ser o cara que tem mais dinheiro, você consequentemente acaba sendo um cara também mais... consegue doar e consegue prover, consegue ser um melhor provedor, digamos assim. Só um momento. Tava procurando aqui, existe também essa correlação aqui, que o Franz de Waal é um dos caras que descobriu o termo macho alfa, que ele estava, acho que, buscando ali em alcateias. Ele viu que os machos alfas na natureza de verdade, chimpanzés, por exemplo, eles eram os machos que normalmente tinham mais comportamentos empáticos. Eles eram aqueles que mais abraçavam, que mais demonstravam outros comportamentos sociais, entende? Então, por exemplo, aqui empatia, aqueles machos que estavam no topo, eles demonstravam comportamentos ainda mais empáticos do que as fêmeas que estavam no topo. Na verdade, as fêmeas que estavam no topo, elas eram as menos empáticas ainda. Elas eram as fêmeas mais egoístas. Quanto menor o seu nível, menor o seu comportamento empático. E faz total sentido que mulheres busquem caras que sejam também
demonstrem mais calor, que demonstrem mais empatia, ou melhor, que sejam mais avessas a esses homens que sejam mais arrogantes, hostis e pouco ambiciosos também. Existe essa outra pesquisa aqui também que eu estava vendo, que ela fala como quando as pessoas vão se casar, as mulheres tendem a aparentemente ter uma perspectiva muito mais positiva da sua própria situação econômica, enquanto homens, quando vão se casar, têm uma perspectiva menor e negativa quando vão se casar. Eu acho isso aqui muito engraçado, porque, quando você junta ali duas pessoas, você tem toda essa questão também de, às vezes, ainda que muitos casais se separem por causa de problemas econômicos, a minoria não representa, ou melhor, as exceções não representam a regra. Eu ainda pretendo fazer um outro vídeo sobre isso, mas assim, no geral, acho que esse vídeo já tá ficando muito longo, acho que a gente pode começar a encerrar ele aqui, mas a questão é isso, cara. Religião, ter um parceiro ali que tá com você, te ajudando financeiramente, te ajudando psicologicamente, te ajudando em várias áreas da sua vida, tudo isso se refere também às tradições ali que elas têm, que elas meio que te dão um rumo na sua vida, te deixam menos propensos a cair no niilismo, na depressão. Todas essas coisas são coisas que, ok, podem ter algumas pessoas que têm problemas com isso, mas se ser totalmente averso a esses padrões não parece te trazer nenhum benefício. E é isso que nós vemos aqui. Aliás, essa é uma pesquisa que eu estava vendo, eu estava comentando no meu vídeo sobre feminismo, que era como married couples, ou seja, casados tendem a ter mais sexo. Essas são algumas pesquisas que as pessoas mostram, até mesmo aquelas pessoas que são mais ligadas com que têm mais religiosidade, essas pessoas tendem também a ter mais sexo. Você tá ali com seu parceiro, sabe, todos os dias, vocês já estão coabitando um com o outro, então essas pessoas normalmente têm mais sexo. E aí tinha até um cara que ele falou, nossa, precisaram de fazer um estudo científico pra descobrir isso. E sim, essa é a ciência aparentemente. E uma das coisas que acontece então, que você vê com esse tipo de dado, é que e aqui, esse aqui é uma dessas pesquisas, sexualidade de casais, apesar de ter alguns conflitos, as pessoas normalmente transam mais. Que apesar de casais, na verdade eu me perdi totalmente, o que eu tava falando? Ok, me lembrei. Apesar de que casais assim, serem religiosos, eles aparentemente transam mais. E apesar de que a revolução sexual, de que, nós precisamos ter, existem 72 gêneros, existem várias coisas assim, como vocês provavelmente viram ali no meu vídeo sobre a geração Z ser menos, a que transa menos, ser tão virgem assim, você vê que, na verdade, a revolução sexual ela fez o completo oposto. Ela reduziu o número de sexo nas pessoas. Porque se você tem mais pessoas que estão assim, se você tem mais opções, se você tem menos comprometimento com um único parceiro, se você tem mais essa propensão assim, maior abertura a várias pessoas, você não transa mais. Porque, sabe, a maior correlação com mais sexo aparentemente é ter um parceiro, uma parceira em um relacionamento estável e monogâmico. Pessoas casadas transam mais. E aí, o motivo de eu estar falando isso é justamente para ver essa outra pesquisa aqui sobre como hormônios sexuais eles tendem a tratar muitos problemas emocionais. Apenas isso. Que eles foram falando como os hormônios sexuais femininos, o estrogênio, também a ocitocina, que é muito maior tanto em mulheres, mas também em atividades sexuais, tem valores muito positivos para o cérebro. E quando você é uma mulher que talvez não tenha ali esse parceiro fixo, aliás, é uma correlação muito interessante
mulheres lésbicas, elas tendem a transar menos. De todas as pessoas, de todos os dados estatísticos, comparado com casais heterossexuais, os casais lésbicos são aqueles que têm menos sexo de todos os casais. É muito interessante. A frequência de sexo em mulheres lésbicas era menor do que casais. Essa aqui é uma outra pesquisa do ResearchGate. Então aqui, os casais heterossexuais, casais lésbicos tendo menos sexo. E casais lésbicos, aliás, lesbian couples have more fights. São aqueles que grande parte de violência, grande parte dos relacionamentos que tem violência acabam sendo em casais lésbicos. Olha só que coisa interessante. E a minha interpretação disso, normalmente nos faz, é que se mulheres têm maior neuroticismo e você tem ali duas mulheres que se juntam, essas duas mulheres têm maior neuroticismo, cara, sabe? E ainda você tem essa correlação com menos sexo, com menos hormônios ali, que são positivos e, sabe? Todas essas coisas, cara. Tanta coisa ali envolvida. É óbvio que esses casais normalmente vão demonstrar maiores níveis de agressão. Que é mais ou menos o que aí é onde a gente entra na parte psicanalítica do vídeo, que é o quanto Freud dizia, né? Que grande parte das psicopatologias, elas vinham dessas emoções, esses instintos reprimidos. Emoções reprimidas, Freud dizia como as emoções não expressas, elas nunca morrem, elas são enterradas vivas e saem das piores formas possíveis. Grande parte do estudo psicanalítico é justamente disso. A histeria freudiana, a histeria daquelas que os Freud, os psicanalistas estudavam, era justamente nessa pesquisa. De mulheres que eram extremamente reprimidas sexualmente e que elas tinham emoções. Elas tinham ali o desejo como todo mundo, mas que, usando a ideia do inconsciente, mulheres são menos conscientes disso do que homens, seja por questões realmente biológicas ou por questões sociais, essas mulheres não se expressavam tanto e isso acabavam ali fazendo elas meio que virarem meio lelé da cuca. E grande parte, se você for ver, acho que, sei lá, 70% das pessoas com ansiedade, depressão e estresse, além por causa desse traço, mas também as pessoas que vão até a psicoterapia, a grande parte dessas pessoas são mulheres. Pessoas que têm mais ansiedade, que têm mais depressão, que têm mais estresse. Uma das questões também que predizem a queda de relacionamentos, que eu pretendo fazer um vídeo aí, eu apresento os dados melhores para vocês, é isso. É falta de sexo. Você pergunta para homens, o que fez você acabar o relacionamento? A gente não estava transando mais. Para mulheres, por que você acabou com o relacionamento? Por que você divorciou do seu marido? Eu não sentia amor, não me sentia desejada. Que eu vou explorar isso mais nesse outro vídeo que eu vou fazer. Me digam, aliás, o que vocês acham desse tipo de vídeo aqui, que é mais articulado, mais natural, apenas apresentando as coisas. Que aí talvez eu repito ele ou não. Mas fato é, e aí sou eu, e também os meus conhecimentos psicanalíticos. Porque mulheres esquerdas são menos felizes, são mais depressivas, são mais ansiosas e têm mais estresse. Sexo. Falta de sexo, as mulheres não têm transado tanto? Talvez, mas também, também tem essas questões da religião, dessas questões dos relacionamentos monogâmicos, que em si também reduzem e propiciam muita felicidade de vida. Existem os casos, como eu falei, existem, mas exceções não são a regra. E você precisa ter você precisa realmente se perguntar antes de tirar a pecinha de Lego ali que está ali por toda a sua sociedade há muito tempo. Ainda que esses livros aqui da Simone de Beauvoir, dessas correntes feministas, elas prezem por mulheres serem mais empoderadas, contra esses comportamentos agressivos, estoicos e afim de homens, o que você vê na ficção é justamente o contrário.
Você vê que mulheres estão ficando cada vez mais estoicas nessas mídias fictícias, que elas tendem a não ser mulheres de verdade, e sim tentar serem paródias de homens. Igual a minha amiga Natalie, ela tinha me recomendado um vídeo sobre um filme sobre uma mulher, é um filme do Godard. Em um momento ali, ela acaba chorando ali, falando justamente isso, o quanto ela detesta essas mulheres que não choram, o quanto ela detesta essas mulheres que às vezes que não são mulheres, que não tem não admitem que tem essas questões, que não admitem tudo isso que é parte do feminino. Sim, mulheres têm mais ansiedade, mais depressão, estresse, e a primeira coisa que você faz para solucionar um problema é admitindo que você tem ele. E não é como se mulheres também no passado não existissem mulheres que conseguissem ser assim femininas e que ao mesmo tempo conseguissem ser muito fodas e que são grandes inspirações aí para muitas pessoas. Esse filme aqui é uma porcaria, esse filme, assim, para usar de exemplo como mulher, né, a garota exemplar. Mas é um bom filme, eu recomendo bastante. Furiosa ali também, Kill Bill. Aliás, assistam o filme da Furiosa, muito bom. Não teve uma boa bilheteria, mas é sensacional. E é isso, cara. É mais ou menos isso. Acho que grande parte dessa tentativa de mulheres se tornarem homens vem também desse conceito psicanalítico, que é da inveja do pênis. Então Freud dizia o quanto mulheres têm uma tendência, às vezes, de uma forma muito... não muito... essas mulheres que às vezes se pegam nessas psicopatologias, de acharem que tem... que elas olham para homens e falam, como homens podem qualquer coisa, então eu também posso. Mas aí elas acabam excluindo essa questão que é doar para outra pessoa, que é delegar, de saber que você não precisa carregar o mundo nas suas costas, que você pode sim delegar a outra pessoa e tudo mais. Mas ao invés disso, elas acabam tentando realmente devorar isso e falar, não, eu não preciso de homens porque eu posso ser meu próprio homem. Elas realmente introjetam ali o falo e tentam fingir que são mais ou menos homens. E aí você vai ver, por exemplo, a bilheteria daqueles filmes que eu estava falando ali agora há pouco, são sempre atrocidades. Hollywood tá pegando fogo, bilheteria desses filmes, Capitão Marvel foi péssimo, The Last of Us também tá caindo bastante a audiência, mas enfim, Aves de Rapina também, enfim, as pessoas não estão gostando disso porque ele não fala do arquétipo. Mas qual seria então o arquétipo? Bem, eu acho que eu tô a meia hora aqui tentando encerrar esse vídeo, mas acho que isso vai ficar para outro vídeo, porque, meu Deus do céu, esse aqui já tá grande demais. Então me digam o que vocês acham desse estilo de vídeo, o que vocês acham, se essas ideias aqui fazem algum sentido ou não para vocês, tanto as estatísticas, as científicas, quanto essas mais psicanalíticas. O que vocês acham? Se eu deveria também continuar fazendo vídeos assim, eu prefiro muito mais, apesar da minha voz aqui tá quase acabando. Quem sabe a gente pode até fazer alguma live, não sei, aí o pessoal vai perguntando. Mas por hoje eu acho que é só, pessoal. Assistam também os outros vídeos aqui que eu fiz. Porque a geração Z é tão gay, tão virgem. Esses outros aqui também eu tenho que colocar eles na página inicial. Feminismo arruinou a geração de mulheres, porque Red Pills arruinaram uma geração de homens. Escrevam o que vocês acham aí e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado, até mais. Provavelmente semana que vem tem outro vídeo, porque eu vou precisar de um tempo, né? E coloquem ideias do que vocês querem ver e tchau, tchau.